Olá, eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia, e estamos aqui no programa Energia Agro. E hoje eu trago um convidado muito especial, um amigo que é extremamente conhecido no setor agro. Ele já foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e hoje coordena o Centro de Estudos de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. Estou falando aqui do meu amigo Guilherme Bastos. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Ô, Donizete, muito obrigado aí pelo convite, satisfação em revê-lo. Muito bem. Guilherme, você que está coordenando agora os estudos dentro da FGV, da área de agronegócio, o que mais impacta hoje a questão do desenvolvimento do agronegócio no Brasil quando a gente fala de energia e agro? O que mais... o que é o principal, quais são os principais gargalos que você vê nesse setor? Bom, Donizete, nesse aspecto de energia e agro, nós temos, é claro, que uma parte que vem sempre crédito e seguro, né, que você precisa para você realmente poder avançar na produção, principalmente pensando em termos de bioenergia. Tem a questão regulatória, que também estamos avançando e pensando aí muito na lei do combustível do futuro, né, que o deputado Arnaldo Jardim, com muita competência, conseguiu levar essa lei adiante. Então, isso é um fator que traz previsibilidade ao setor, né, e isso daí eu diria que é um fato hoje muito importante, sabendo que o governo cada vez mais precisa, né, desse apoio da iniciativa privada para que uma série de políticas públicas possam ser devidamente conduzidas, né? Então, eu diria que esses daí, no meu ponto de vista, são pontos aí que são bem importantes para que haja o desenvolvimento do agro e da energia aqui no país. Guilherme, há poucos dias você participou de um seminário na CNA, na Confederação Nacional da Agricultura, que foi promovido pela Frente Parlamentar do Biodiesel, e você apresentou uma série de estudos lá. O que tem hoje nesse campo da produção de proteína? Qual que é a relação direta, vamos chamar assim, entre produção de biocombustíveis e a produção de proteína? A relação, e foi excelente o evento, acho que um evento que marcou muito por ele ter a presença marcante de diversos elos da cadeia, desde a proteína animal até o elo da produção e, é claro, que o elo da indústria ali que faz essa transformação. Então, acho que foi, inclusive, um evento marcante nesse sentido de você ter diferentes peças lá presentes e debatendo essa relação entre alimento e energia e também ração animal, né? Então, no fundo, a nossa agricultura tropical, e eu acho que os dados que foram apresentados procuram demonstrar isso, que diferente do resto do mundo, principalmente pensando aí nos países de clima temperado, onde há uma competição entre a área que eu vou dedicar para produzir alimento ou para produzir alimentação animal ou energia, né? E aqui na agricultura tropical, na nossa agricultura ultra tecnificada, a gente mostra que há uma conciliação desses três, que são complementares, né? Na verdade, a cadeia de proteína animal acaba se beneficiando muito, né, de todo o espaço que a produção da bioenergia no Brasil ela vem ocupando. E aí pensando exatamente, seja no caso do etanol de milho com DDG, né, seja o farelo que é produzido, farelo de soja que é produzido a partir de um aumento da necessidade de esmagamento, né, por conta da indústria de biodiesel. Então eu diria que isso é uma injeção na veia
da cadeia de proteína animal no Brasil, porque com isso daí você garante sempre a oferta de um insumo super importante, que é o caso da ração animal e a composição do farelo na ração animal, no caso de bovino de corte, bovino de leite, frango, suínos, na própria aquicultura, né, que também tem que ser considerada. Então, isso daí mostra realmente essa relação muito intrínseca entre esses setores. E só para complementar, eu acho que o evento hoje, ele inteiro, quer dizer, ele passou exatamente por esse caminho, né, de como a política pública, a parte da produção do farelo, do insumo, da ração animal, estão atrelados com a produção de alimentos no Brasil. Guilherme, alguns setores ainda insistem, né, de que há uma concorrência entre produzir alimento ou produzir biocombustíveis. Eu posso dizer que após esse seminário, né, nós podemos colocar uma pá de cal nessas argumentações fantasiosas, nessas narrativas que tentam desconstruir o setor? A gente pode admitir isso a partir das apresentações que foram feitas lá no seminário? Nizete, eu gostaria que a gente pudesse fazer isso. O problema todo é que a gente vê que a gente tem muita informação, mas a gente precisa ainda, né, que essas informações elas estejam devidamente publicizadas, estejam públicas, né, por algum órgão governamental. Então, acho que isso daí é muito importante para poder fortalecer exatamente o que a gente acha dessa não competição entre esses três pontos, né? O alimento, a energia e a alimentação animal. Então, precisa ser feito ainda, temos um trabalho ainda a ser feito, que é o registro de como nós produzimos, né? Mostrar que realmente produzimos de uma forma sustentável, como foi mencionado, né? Com sucessão de culturas, rotação de culturas, fixação biológica de nitrogênio, né? A questão da utilização de resíduos, né? A gente vê o caso da indústria de etanol de milho, né? Praticamente você tem uma economia circular perfeita ali no funcionamento dessa indústria, sem geração de resíduo, inclusive no processo produtivo. Então, isso precisa, de uma certa maneira, as empresas estão fazendo o seu papel, estão investindo nisso, mas isso precisa ser traduzido, né, para alguma plataforma pública que ajude o setor a se comunicar lá fora. Então, acho que enquanto nós não tivermos isso, nós continuaremos sendo atacados, porque é muito fácil, né? Você olha para o seu umbigo, você sabe que você não tem, fala assim, como é que eles conseguem? E na hora que vão buscar os dados da agricultura brasileira, né, encontram uma série de ou inconsistências ou ausência dessas informações. A gente pode dizer, então, que internamente aqui no Brasil, essa questão está resolvida, porque a gente já ouviu lá representantes do Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério de Minas e Energia, a gente ouviu diversos setores ali também manifestando publicamente que os biocombustíveis, eles ampliam a produção de alimentos. Porém, como você disse, nós temos ainda a questão externa. Tá? É necessário, no seu ponto de vista, um trabalho maior do Ministério de Relações Exteriores e dos nossos adidos nos países, principalmente da Europa, para poder sacramentar essa questão? Com certeza. Aí é um processo de articulação entre as pastas ministeriais, né, que precisam dar o tom dessa comunicação do Brasil. Tenho participado de alguns eventos com a ministra Isabela Teixeira, né, e deixa muito claro, né, o quanto que o Brasil deixa de se vender no bom sentido lá fora. Todo mundo, quer dizer, qualquer país tem suas deficiências em qualquer área, né, mas essas têm que ser tratadas internamente. Para fora, nós temos que realmente ressaltar o que fazemos de melhor. Só que isso precisa, de novo, de qualquer maneira, vir bem respaldado em dados.
dados, e como a gente fala, olha para os Estados Unidos, você vê uma estrutura como o Departamento de Agricultura americano, você não vê ninguém contestando as informações que são lá postadas. Então, o nosso Ministério da Agricultura ele precisa, né, ocupar esse posto, né, para realmente poder dizer internamente e ao mundo, né, o que fazemos e como fazemos. Tá, muito bem. Hoje, no seminário, nós tivemos informações importantes com relação ao encaminhamento que foi dado de uma integração entre os órgãos governamentais, o parlamento e também as empresas e entidades lá representadas. É este o caminho? Com certeza. É o caminho, é claro que, como a gente viu, são diferentes setores, e é claro que quando a corda aperta, cada um vai para um lado, mas eu acho que ter uma agenda comum é muito importante. E a agenda comum tem que ser a agenda em que você vai fazer esse comunicado para a sociedade e esse comunicado para fora. Então, havendo a construção dessa agenda, Donizete, eu acho que o papel desse seminário foi exatamente construir essas alianças. E isso sendo feito em conjunto com o Executivo e o Legislativo, eu diria que há uma grande chance disso acontecer. E na verdade, esse é um tema, né, e que a gente sabe que não adianta, não é uma associação ou outra entidade de classe que vai conseguir levar isso sozinho. Né? Você sempre vai levar, né, na hora que você for levar por um ou por outro, né, há sempre aquela questão de um juízo de valor, isso aqui tem uma parte interessada. No momento que você congrega diferentes instituições e entidades, você tem uma força que realmente faz valer aquilo que você ainda não consegue demonstrar, como eu falo, na ausência das informações ainda públicas e devidamente publicadas. Então, eu acho que esse daí foi assim, um passo muito importante e faço votos que realmente essa coordenação ela avance para o bem do país, para mostrar exatamente como nós conseguimos não resolver, mas como a gente consegue, através da nossa agricultura tecnificada, tropical, sustentável, ajudar a resolver essa questão das mudanças climáticas no mundo. E qual a participação que a Fundação Getúlio Vargas, né, e ainda mais você coordenando essa área de agronegócio, qual que é o papel que essa fundação tão respeitada no Brasil pode desempenhar nessa questão? Olha, Donizete, a gente está com uma equipe de jovens pesquisadores, jovens porque eu sou bem mais velho, sou bem mais velho, mas eu diria muito bem formados, dedicados, eu diria são jovens que brilham os olhos, né, nos temas que são desafiantes, e todo o projeto do centro, né, do GV Agro, ele está focado, voltado para o suporte, né, a condução das políticas públicas ou até pensar em elaborar novas políticas públicas. Então, a equipe está preparada, né, com modelagens, com modelos, né, para serem adaptados, para serem aplicados e os resultados poderem ser usados, né, para a formulação de políticas ou reorientação de políticas. E, nesse aspecto, a gente tem algumas frentes de pesquisa, né, que uma delas vem a partir da bioeconomia, né, um observatório da bioeconomia, seguro, a parte de mercados de capitais e os indicadores macroeconômicos do agro. Muito bem. Bom, estive conversando aqui nesse primeiro momento aqui com o Dr. Guilherme Bastos, que é o coordenador de agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos aqui no programa Energia Agro. Este é o programa Energia Agro. Estou hoje recebendo aqui um convidado muito especial, Dr. Guilherme Bastos. Guilherme, qual que são as perspectivas de produção de biocombustíveis
diante do potencial brasileiro, diante da lei combustível do futuro e das novas matérias-primas que estão sendo incorporadas nesse processo de produção? Donizete, temos um potencial ainda imenso a ser explorado. Primeiro, é um ponto que merece todo mundo lembrar. O Brasil é um país que, no setor agro, ele está em constante evolução. Constante evolução na parte de produtividade, né? A gente vê produtividades crescentes na área de grãos, na pecuária também. E sabemos muito bem que ainda temos um mundo de terra ainda para ser ocupado. E terra que você não precisa desmatar. Já são terras antropizadas, terras que têm de baixa produtividade e que elas têm todo o potencial para serem intensificadas. Então, só aí já abre um mundo. E a gente está falando de estimativas variam também de 40 a 100 milhões de hectares, dependendo do nível de degradação. Então, quando você olha isso, fala assim, nossa, tem espaço até demais para isso. Claro que hoje, em termos da nossa produção, a gente tem uma concentração muito grande na cadeia de soja, né? O etanol começa a diversificar e intensificar cada vez mais com etanol de milho e também de outros cereais, né? Como tem instalação de uma usina lá no Rio Grande do Sul, com trigo e com cereais de inverno. Então, eu diria que a gente está ampliando o leque. Na questão da sucessão soja e milho, né, ainda tem o girassol, tem a canola, principalmente ali no Centro-Sul, que acabam também sendo culturas, né, com um potencial de expansão muito grande. E entram também nem novas matérias-primas, a gente está falando aí da macaúba, né, que tem tido um grande investimento, né, de empresas que têm colocado recursos para o desenvolvimento dessa cadeia, sendo que a macaúba é uma espécie nativa do nosso ambiente. Então, ela é ótima para, inclusive, nesse processo que a gente tem de restauração, de recomposição de vegetação nativa, ela entra com esse elemento, mas ela ainda tem um período aí para ser desenvolvida. Mas é isso, o potencial é imenso. E ainda tem uma outra questão, a forma como a gente produz. Né, usando, como a gente disse, essas práticas com baixa intensidade de carbono, exatamente, ela ajuda muito na produção desse biocombustível, ele acabar tendo uma pegada de carbono menor. O que isso pode, inclusive, interessar muito, né, cadeias lá fora para fazer a importação desse produto e poder, inclusive, amenizar, né, a sua pegada de carbono lá fora. E aí vem mais potencial de trabalho para ser feito, né, que é exatamente a integração de mais calculadoras, de mais pesquisa em cima exatamente de como se comporta o carbono nesses processos de produção, né, para que eles possam exatamente alimentar essas calculadoras e a gente possa ter um selo verde na produção desses biocombustíveis. Então, eu diria que eu vejo realmente um espaço muito grande para a gente evoluir e pensando que a gente vai ter que trabalhar, né, com a redução do uso, né, do consumo dos combustíveis fósseis, abre-se aí uma oportunidade muito grande para nós. Guilherme, nós tivemos a aprovação da Lei Combustível do Futuro, a introdução do SAF, né, do querosene, do bioquerosene para a aviação, né? E como que você vê o cumprimento dessa obrigação já em 2027, né, de ter já um percentual de descarbonização com esse biocombustível? Qual a perspectiva disso? E, na sua leitura, qual é a potencialidade do Brasil de produção do SAF? Boa pergunta, eu acho que é bem apertado esse prazo e tem um ponto, que, querendo ou não, né, a cadeia da soja aqui no Brasil praticamente ela ficou fora, né, de como sendo uma possível matéria-prima para servir a produção de SAF.
porque simplesmente tem uma data de corte, né, onde você não poderia, né, usar a matéria-prima, eu agora não me lembro a data, o ano, né, em que não poderia ter tido algum tipo de desmatamento, alguma coisa assim, seja ele legal ou ilegal. Então, com isso, você praticamente tira quase que toda a soja do Brasil como um potencial matéria-prima para a produção, ficando restrito apenas lá a soja no Rio Grande do Sul, praticamente. Mas isso é mais uma imposição econômica do que técnica, né, Guilherme? Econômica, é uma barreira, né, incrível, e isso daí eu acho que é um problema exatamente quando você coloca essas metas, por exemplo, para 2027. Hoje, quem teria, em termos de cadeia estruturada, em termos de volume de produção e tudo mais, seria a soja para poder realmente entrar nesse processo para a produção de SAF. E aí vem exatamente eu diria, não é nem a febre, mas aquela coisa desenfreada de você buscar as alternativas que possam suprir. Claro que elas existem, mas tem toda uma questão de uma organização da cadeia, Donizete, que o pessoal tem que entender, né? Você tem uma questão de contratação, dos contratos antecipados, que você vai garantir o fornecimento dessa matéria-prima, tem a questão de qualidade, tem a questão do preço, né? Que preço você consegue produzir essa matéria-prima para ela estar incorporada, né? Para ela ser utilizada para a produção do SAF ou de qualquer outro biocombustível. Então, esse é um tema que ele é um processo de transição, né, e que ele não acontece da noite para o dia. Por isso que você proibir praticamente, né, que uma matéria-prima tão importante, já com uma cadeia tão estabelecida, não entre, eu diria que isso daí é um grande problema para ser enfrentado aí até 2026. Guilherme, você falou em preço. Nós podemos analisar os biocombustíveis comparando com os combustíveis fósseis somente em função do preço ou em função do valor? Deveria ser em função do valor, né? E essa sempre foi uma discussão até em termos de condução da política pública, né? Em que você não consegue, não é justo você comparar, né, o preço de 1 litro de biodiesel com 1 litro de diesel, né, com todo o processo, eu diria, mais simples de produção do que você tem de um produto que é fruto aí de um desenvolvimento de uma cadeia que tem um ciclo, que depende de chuvas, que depende de uma série de coisas para ele estar nesse processo. Mas, infelizmente, ainda na hora da condução da política pública em geral, né, ele acaba sempre sendo mais caro, né, em preço, do que o seu concorrente fóssil, né? E aí, com isso daí, gera uma série de questões com relação, se está com aperto inflacionário, aí ficam buscando economizar centavos, né, muitas vezes em até pensar em fazer redução das misturas após terem sido acordadas. Isso é um problema, porque isso acaba gerando um desincentivo, isso tira a previsibilidade de um setor privado que está todo se estruturando para atender, né, esse compromisso de descarbonização da matriz de combustíveis. Quando que a sociedade, e quando eu digo sociedade, eu estou dizendo de uma maneira mais ampla possível, desde o Congresso, o Parlamento, Executivo, as lideranças e todos que nos assistem aqui, quando que nós vamos ter um comparativo muito mais efetivo do ponto de vista dessa contabilidade social, econômica, ambiental e de saúde pública da substituição do combustível fóssil pelos biocombustíveis? Eu acho que no momento em que o Brasil realmente começar a desenvolver suas contas satélites ambientais, que inclusive esse é um tema de um trabalho publicado lá pelo FGV Agro, no âmbito do Observatório da Bioeconomia, exatamente trabalhando, calculando o PIB da bioeconomia. Então vem exatamente esse ponto de como que você consegue valorar, né, esses ativos e serviços ambientais, né, e colocar isso numa estrutura de contas nacionais e que isso daí depois comece também a reverberar na hora de você fazer uma comparação entre um produto e outro. Então, mas isso
ainda é um Temos que trabalhar muito ainda. Temos que trabalhar muito ainda para isso chegar, porque é uma questão realmente de você, muitas vezes, mensurar o que ainda hoje não é tangível a mensuração. Muito bem. Guilherme, nós estamos quase acabando aqui, mas temos alguns minutos a mais, e eu não poderia deixar de falar aqui do nosso querido ministro Roberto Rodrigues. E agora ele assumiu um papel fundamental também diante da COP, né, de poder integrar as discussões relacionadas ao agro, também aos biocombustíveis. Qual que é o papel que ele vai exercer e o que a Fundação está fazendo para que a gente possa levar uma mensagem boa na COP? E qual seria essa mensagem? 3 perguntas fáceis. Opa, nossa, tem mais 13 minutos? Então, o Roberto está como um enviado especial, né, pelo setor agrícola, agropecuário. Né, foi um convite feito pelo presidente da COP, embaixador Corrêa do Lago, André Corrêa do Lago. E a ideia, quer dizer, não a ideia, mas a função dele é fazer exatamente esse apanhado, né, de todas os posicionamentos das diversas cadeias, o agro, né, tem muitas caras, muitas demandas, né? Então, pelo menos, tentar definir um denominador comum. Então, para isso, o Roberto está com o secretariado executivo lá para poder ajudar a fazer essa ordenação, está com reuniões, né, com outros enviados especiais, com o IPA, e está exatamente estabelecendo essas conexões para que possa realmente chegar, não diria num denominador comum, mas pelo menos em alguns pontos que são muito caros para a gente. E um deles é exatamente dar esse tom mais diplomático, né, da importância do setor agro, né, nessa questão, nesse ambiente de COP. Né? Só para lembrar, né, apesar de termos toda essa pujança do setor, o agro, né, ele foi depois considerado, né, como sendo um setor que, olha, a gente precisa levá-lo de uma forma mais consistente ali para a COP. Lembrando que a próxima COP31 está ainda numa disputa entre Austrália e Turquia, mas a Austrália já falou assim, olha, o agro é um dos setores que vão ser tratados aqui. Então, esse posicionamento é muito importante de ser levado e tem que ser levado exatamente com uma figura como o Roberto, né, que tem uma ampla articulação e diplomacia para isso, para poder levar essa mensagem. O outro ponto é exatamente mostrar, né, os benefícios que a nossa agricultura tropical tem, não só, claro, emite, mas ela também remove, ela também retira carbono, né? Ela consegue fazer com isso daí, muitas vezes ter um balanço, inclusive, negativo, né? Ou seja, você teria créditos que você poderia realmente receber em função da adoção de determinadas práticas agrícolas dentro da propriedade. Então, esse tipo de mensagem ele precisa ser devidamente enviado, conversado, né, e mostrar para o mundo que vai estar lá com diversas nações presentes, mostrando que há essa possibilidade, né, da conjunção de uma agricultura pujante com reserva ambiental e legal. Muito bem. Muito obrigado, Guilherme. Hoje estivemos aqui conversando com essa pessoa que tem assim, profundo conhecimento de todo o setor agro e também da questão energética no Brasil e no mundo. Esse programa discute exatamente isso, transição energética no Brasil e no mundo. Você que nos acompanhe, também nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, faça seus questionamentos, suas perguntas, suas sugestões, para que a gente possa cada vez mais produzir aqui um programa que fale diretamente com o seu interesse. Até lá, até a próxima!